Olá, como é bom reencontrar você aqui na nossa série de estudos A Bíblia Ensina. E hoje a Bíblia vai nos ensinar mais um assunto de grande importância para a nossa felicidade, para que Deus possa agir mais e melhor em nossa vida. Sabia que Deus se importa até com a maneira que nós administramos as nossas finanças? E desse um conselho muito bom para isso? Ah, bacana, né? Então fique atento aí. Já pegou a sua Bíblia, fez a sua oração? O estudo de hoje está impressionante. E Deus irá falar comigo, com você. Convido você a abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 7. Mateus capítulo 7, verso 22 e 23. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em Teu nome, e em Teu nome não temos expelido demônios, e em Teu nome não fazemos muitos milagres? Então lhe direi explicitamente: nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade, né? Os que estão em pecado. Interessante que tem muita gente fazendo coisas, pensando que está agindo certo, mas estão completamente erradas. Esse texto aqui me deixa preocupado. Você vê que é uma igreja, é um movimento ali aparentemente cristão, mas que não tem nada a ver com Deus. 3 coisas que eles fazem em nome de Deus, você percebeu? Não temos profetizado em Teu nome, eles expelem demônios em nome de Deus, eles fazem milagres em nome de Deus. Por isso aqui, coisas que eles fazem em nome de Deus, mas que não tem aprovação do céu. Né? Será que toda igreja é boa, desde que fale de Jesus? Será que toda igreja representa Jesus? Não, pastor, é importante eu ter a minha igreja, cada um tem a sua. Eu tenho a minha, você tem a sua, cada um toca a vida e a gente fica feliz assim. Mas a gente percebe que tem muita gente que está no erro, muita gente que está vivendo uma mentira, está perdendo a sua vida, investindo seus recursos financeiros, sua saúde ali, conduzindo seus filhos em meias verdades. Por isso cabe a nós sim pregarmos o Evangelho, porque tem muita gente que acha que está certo, mas está completamente errada. Aqui a gente aprende que tem muita gente que teria um discurso bonito sobre Deus, mas que não pertenciam a Ele. Não é assim? Por isso cabe a mim e a você avaliar em qual igreja estamos indo, sim. Essa igreja tem doutrinas bem organizadas? Aqui Jesus diz que teriam de pessoas com discurso bonito, igrejas com discurso bonito, não é isso? Sobre ele, mas que não pertenciam a ele. Então, amigos, hoje tem muita gente no erro, muita gente enganada, muita gente vivendo de meias verdades, achando que está indo para o céu e está indo para o inferno. Por isso cabe a nós falarmos. A gente tem que conhecer o Evangelho, conhecer a verdade, estudar mais a Bíblia e falar isso, embora seja impopular. Tem igrejas populares aí cheias, mas que você percebe aqui que não agrada a Deus, que Deus não está presente. Esse poder que está operando, agindo ali, não vem do céu, não é de Deus, não é o Espírito Santo, é outro espírito aí. Por isso temos que falar. Tem gente criticando na nossa igreja, criticando o estudo bíblico, criticando, apontando coisas assim que na opinião deles é falhas, mas que não sabem nem explicar algo melhor. Tem igrejas, por exemplo, que não tem nem um corpo doutrinário organizado, que o pastor não tem coragem de fazer vídeos explicando as suas doutrinas, os seus pontos doutrinários, né? Não tem coragem porque, na verdade, não existe. A Igreja de Deus tem um arcabouço aqui, ó, rico de informação, e cabe a gente deixar de preguiça e pensar e refletir. É fácil apontar, não é isso? Mas difícil é a gente organizar coerentemente as nossas doutrinas e ter a cara de... a coragem, né, de vir assim falar, olha, pensamos assim. Assim a Bíblia diz, e assim eu creio, assim a gente vive aqui nessa igreja. A sua igreja, se você está assistindo aqui, você sabe, se você está me assistindo aqui, você é de outra igreja, né, está conhecendo a igreja adventista, a sua igreja tem uma organização doutrinária, você sabe o que pensa a sua igreja? Eu tenho conhecido amigos que estão estudando a Bíblia com a igreja adventista, embora frequente a sua igreja há muito tempo, não sabe dizer 2, 3 doutrinas da sua igreja. A gente abre a Bíblia aqui, pastor, a gente ora, a gente canta e vai embora para casa. A igreja adventista tem um livro chamado Nisto Cremos, e ali tem 28 doutrinas. Eu estou explicando aqui algumas para você nessa série de estudos. Nós temos coragem, a ousadia cristã, né, de organizar o pensamento e publicar, para que o Evangelho seja pregado a toda criatura. Esse texto me deixa preocupado porque eu percebo claramente que tem muita gente que está no erro. Vamos ler mais um verso? Está em Ageu capítulo 2. Ageu capítulo 2, verso 8 diz assim: Minha é a prata, meu ouro, diz o Senhor dos Exércitos. Então, amigos, aqui estamos entrando no tema desse estudo.
Deus está dizendo que dele é a prata, dele é ouro, ou seja, toda a riqueza desse mundo é de Deus. Deus não precisa dos nossos recursos financeiros para ser rico, ou para pregar o evangelho, ou para que a sua igreja se sustente, porque ele é dono de tudo, ele pode suprir. Mas ele nos convida a termos esse privilégio, essa honra, né, de colaborar com a pregação do evangelho e com a manutenção da sua igreja nesse mundo. Aqui entramos num ponto muito importante, o ponto dos dízimos. Eu reconheço que Deus é dono de tudo. E por isso eu devolvo parte do que Ele me deu. Quando eu não devolvo a Deus, quando eu não tenho prazer em contribuir com a pregação do Evangelho e com a manutenção da igreja, estou dizendo assim, tudo que tenho é meu, pertence a mim, e eu não tenho satisfação a dar a esse Deus, se é que Deus existe. Olha que pensamento perigoso. Mas quando eu decido dividir, compartilhar, devolver o que pertence a Deus, eu estou reconhecendo que Ele é dono de tudo, Ele me deu, estou devolvendo o que pertence a Ele. Olha o que está aqui em Gênesis capítulo 14, verso 20. Aqui é o primeiro momento na Bíblia que aparece esse tema. Gênesis 14, verso 20 diz assim: E bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus adversários nas tuas mãos, e tudo lhe deu a Abraão o dízimo. Então Abraão, o pai da fé, está devolvendo aqui os dízimos. Aqui, amigo, não tem Israel, não tem igreja, aqui não tem tribo dos levitas, não tem, é Abraão, está começando a caminhada aqui através da fé e da promessa que Deus fez a ele. Aqui está o princípio que Deus quer para mim e para você. Então o dízimo ele vai antes da nação de Israel e vai após a nação de Israel, chega até mim e a você na igreja cristã que vivemos hoje. Tem outro conselho muito bonito, aqui está bem claro, né? Explica pra gente, tem Malaquias. Abre a sua Bíblia em Malaquias capítulo 3, verso 8 em diante, diz bem assim: Roubará o homem a Deus? Olha que pergunta. Vós me roubais, dizendo que te roubamos. Olha que hipocrisia. Nos dízimos e nas ofertas, afirma Deus. Com maldição sois amaldiçoados, porque a mim me roubais, vós a nação toda. Trazei todos os dízimos à casa do tesouro. Então é possível o homem roubar a Deus? Sim. Quando deixa de devolver aquilo que pertence a Ele. É Deus que nos dá tudo que temos. Deus que supre nossas necessidades. É Deus que nos dá aquilo que possuímos. Então, em reconhecimento a esse Deus maravilhoso, eu devolvo o que Ele me pediu, que são os dízimos. Dízimo significa a 10ª parte da minha renda, do meu lucro. Sendo Deus dono de tudo, Ele poderia me pedir 90% de tudo que eu ganho. Não podia? Não, Ele pediu 10%. É claro que os outros 90% que eu administro, da minha maneira, também tem que ser de maneira pura, santa, saudável, né, e equilibrada. Eu tenho percebido que pessoas que têm levado a sério o dízimo, o dizimar, são pessoas que têm se tornado mais organizadas financeiramente. Porque perceba que esse princípio que Deus nos oferece, Deus compartilha com a gente agora tem que ser mais organizado para saber o dinheiro que entrou, o dinheiro que saiu, quanto ficou de lucro, não é assim? Eu tenho que ser mais organizado agora, tenho que levar mais a sério a vida financeira. E, consequentemente, essas pessoas se tornam mais abençoadas. Não estou dizendo que eu vou devolver o dízimo para que Deus me abençoe. Deus me abençoa sempre. Como demonstração, como gratidão das bênçãos, então eu devolvo o dízimo a Deus. Primeiro vem as bênçãos, depois vem o meu reconhecimento. Olha o que está em Mateus, capítulo 23, verso 23. Me acompanhe na sua Bíblia. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, porque dais o dízimo da hortelã, do endro e do cominho, e tendes negligenciado os preceitos mais importantes da lei, a justiça, a misericórdia, a fé. Devieis, porém, fazer essas coisas sem omitir aquelas. Então aqui é Novo Testamento, amigos, aqui é o próprio Jesus falando. Olha só. Parabéns, vocês estão sendo fiéis no dízimo, muito bom, continue assim. Mas não negligencie as outras coisas não. É um pacote, é o todo. E Deus convidou você a guardar todas as coisas, não apenas aquilo que é mais fácil para mim. Não é bonito isso? Então o dízimo é antes de Israel, vai para depois de Israel, vai para a igreja cristã. É Antigo Testamento, é Novo Testamento, é o próprio Jesus ensinando isso para a gente. Dízimo é a adoração. Deus nos fala ali em Malaquias, capítulo 3, verso 8 em diante, me roubais como? Nos dízimos e nas ofertas, não é? Dízimo está decidido já, é 10%. 10% da minha renda tem que devolver a Deus. Ofertas, é a minha gratidão, eu faço o meu pacto com Deus, devolvo a Ele, para que eu possa ajudar na pregação do Evangelho. Esse ato
de dizimar e ofertar é um ato de adorar a Deus. Eu adoro a Deus. Olha, a adoração. A preocupação aqui não é financeira, é espiritual. Esse é o grande ponto. Não podemos roubar a Deus. Isso traz maldição para a gente. Devolva aquilo que pertence ao Senhor. Então, o dízimo e as ofertas, eu não estou dando, eu não estou pagando, eu estou o quê? Devolvendo. Não pertence a mim. Eu só dou o que é meu. Só posso dar a você aquilo que eu tenho. Então, o dízimo eu não estou dando porque não é meu. Eu estou devolvendo, pertence a Deus. Estou devolvendo porque pertence a Deus. Em 1 Coríntios, capítulo 9, tem um texto aqui muitíssimo importante para a nossa reflexão. 1 Coríntios, capítulo 9. 1 Coríntios, capítulo 9, verso 13 e 14, diz assim: Não sabeis vós, os que prestam serviços sagrados do próprio templo, se alimentam? E quem serve ao altar, do altar tira o seu sustento? Assim ordenou também o Senhor, os que pregam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Então, os dízimos não ficam na sua igreja que você entrega a ele. Você está devolvendo o dízimo na sua igreja, ele não vai ficar ali, ele vai ser enviado para a pregação de obreiros e missionários no Brasil e no mundo. As ofertas ficam para a manutenção do templo, para pagar os gastos de manutenção e limpeza ali do lugar onde você adora ao Senhor. Os dízimos, eles vão embora para a pregação do Evangelho, para pagar obreiros e pastores no Brasil e no mundo. Isso é extraordinário, porque o pastor adventista, ele vive apenas e exclusivamente para servir a igreja de Deus. Assim, ele pode estudar mais, ele pode preparar os seus materiais, ele pode servir e atender a igreja. Tem líderes evangélicos que têm duas funções, ele é pedreiro e pastor, ele é marceneiro e pastor, é arquiteto e pastor, não é isso? O tempo fica dividido. Na igreja adventista, não. É atenção exclusiva para a pregação do Evangelho. E em Mateus 28, olha que missão linda que Deus deu à igreja, a mim e a você. Mateus 28, capítulo 28, verso 18 a 20, diz assim: Jesus, aproximando-se, falou-lhes dizendo: Toda autoridade me foi dada no céu e na terra. Ide, olha a mensagem de Deus aos discípulos e consequentemente à igreja, a mim e a você. Ide, portanto, e fazei discípulos a todas as nações, de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Você percebe que a igreja está sendo comissionada a ir para pregar o Evangelho. Só no meu bairro, só na minha vizinhança? Não, em todas as nações, em todo o mundo. A única igreja que está presente no mundo inteiro é a Igreja Adventista do Sétimo Dia. Tem muitas igrejinhas de bairro que não vai conseguir cumprir essa missão de pregar o Evangelho no mundo inteiro. A Igreja Adventista consegue fazer isso. E tem uma missão, não é isso? Fazer discípulos, batize esse povo, não é só entender, não é só ensinar que esse é o caminho da verdade. Ajuda essas pessoas a se comprometerem com o Evangelho, se comprometerem com a verdade, se batizarem. O batismo é um casamento com Jesus. Não basta só namorar com Jesus, tem que casar com Cristo. Então, ide, pregai em todas as nações, ensine as pessoas a guardar todas as coisas. Percebe o verso 20? Todas as coisas. Não é só aquilo que é mais fácil para elas. Não pregue meias verdades, mas ensine a guardar todas as coisas que você tem ordenado. E eu vou estar com você nessa desafiadora missão de pregar para o mundo inteiro e de ensinar esse povo a se comprometer com a mensagem de esperança e de salvação. Então, como vamos pregar para o mundo inteiro sem recurso financeiro? Essa missão que Deus confiou à igreja está envolvido aqui, envolvido financeiro, envolvido a missão. Eu tenho que pregar o Evangelho e tenho que ter recursos para isso. Então, a TV Novo Tempo, e quando a pessoa liga lá e pede um material, eles enviam para as pessoas e não cobram nada por isso. Não cobram o material, não cobram o envio. Por quê? Porque tem um dízimo, está pagando a conta. Para a TV Novo Tempo existir nessa emissora que a gente assiste, tem um dinheirão alto é pago para essas empresas para transmitir o canal da Novo Tempo. Graças a Deus também está ao vivo e gratuito pelo YouTube e pelo Google. Vamos agora ler o nosso último verso? Está em Marcos capítulo 12, verso 41. Diz assim: Assentado diante do gasofilácio, o gasofilácio é o lugar onde recebia os dízimos e ofertas, e muitas igrejas também têm o gasofilácio hoje, observava Jesus como o povo lançava ali o dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. E o verso 43, né? E chamando os seus discípulos, disse-lhes: Em verdade vos digo que esta viúva pobre depositou no gasofilácio mais do que o fizeram todos os ofertantes. Então, ainda hoje,
Jesus está ali do lado, percebendo quem está sendo fiel a Ele e quem não está sendo. Ainda hoje Ele percebe aqueles que doam tudo que tem ou devolve do que sobra. Ainda hoje Ele percebe aqueles que estão sendo fiéis no pouco que tem ou aqueles que estão sendo negligentes. Por isso, ainda hoje, Deus convida eu e você a sermos fiéis nos dízimos e fiéis nas nossas ofertas. Se você tem pouco, não tem problema, 10%. Devolve o que pertence a Deus. Se você tem muito, seja fiel a Deus no muito que você tem. É 10%, pertence a Deus, não pertence a você. Tá bem? Dessa maneira, Deus vai lidar com duas coisas terríveis que temos em nosso coração. Sabia que nós já nascemos com ela? Que é o egoísmo e a ganância. Temos isso aqui enraizado dentro da gente. Mas quando a gente aprende a compartilhar, quando a gente aprende a dividir, quando a gente aprende a ser generoso, Deus trabalha essa deficiência no nosso peito. Ensina isso para os seus filhos. Ensine isso para os seus filhos. Em vez de você dar um dinheiro para ele, filho, toma esse dinheiro aqui, vai lá, devolve. Você quer a sua ofertinha, viu? Não. Faça por... Ele tem que entender que ele fez por merecer um dinheirinho, ajudou você na sua casa, você deu um dinheirinho para ele, e daquele dinheirinho dele, ele vai devolver agora, vai tirar a parte que pertence a Deus. Assim ele vai aprender a ser fiel a Deus, compartilhar o que tem, ser mais generoso, e assim as bênçãos vão repousar sobre a sua casa e você vai estar discipulando os seus filhos nesse caminho. Lindos ensinos aqui sobre os dízimos e ofertas, não é mesmo? Vamos colocar em prática em nossa vida, pela graça de Deus.